it's lights out and away we go! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast. O meu nome é Alejandro e, como sempre, estamos aqui para comentar mais uma corrida do Campeonato de Fórmula 1, neste caso o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne, onde aconteceu tudo. Tivemos 3 bandeiras vermelhas, um recorde histórico na Fórmula 1, tivemos 3 campeões do mundo no pódio, com 11 títulos em conjunto, os 7 de Hamilton, 2 de Fernando Alonso e também os 2 de Max Verstappen. Tivemos 8 pilotos a ficar de fora, com essa dupla colisão, por exemplo, dos Alpine, e com esse acidente logo na primeira volta que deixou Charles Leclerc de fora. Tivemos uma corrida tensa até ao final, com essa última largada depois da terceira bandeira vermelha, que acabou também por deixar fora dos pontos Carlos Sainz, com esses 5 segundos de penalização depois do contacto de Alonso. E no fundo tivemos uma corrida que acabou, infelizmente, depois de termos acordado tão cedo, atrás de safety car, um bocado esse final agridoce, depois de ter tido toda esta emoção ao longo do fim de semana. Mas vamos falar de tudo isso daqui a pouco. Primeiro vamos começar com esse fim de semana, com esses primeiros treinos livres, com essa qualificação, porque vimos que tanto o Max Verstappen como o Alonso tinham estado a dominar a sessão de treinos livres. Já no sábado, Checo teve bastantes problemas nesses treinos livres 3, nesse FP3, com muitos problemas no carro, e isso depois foi também visto na qualificação. O piloto mexicano, que ia largo, acabava na gravilha, não conseguia travar, e era um bocado aqueles problemas que vimos no FP3 trasladaram-se, portanto, aconteceram também na qualificação e deixaram um mexicano de fora. Continuando um bocado com o ritmo habitual da qualificação, tivemos Max Verstappen outra vez no topo, tivemos Russell e os Mercedes muito rápidos, mais do que aquilo que se esperava, visto aquilo que tinha acontecido nas corridas anteriores, e tivemos também o Williams de Alex Albon a chegar a esse Q3 com uma muito boa posição, com esse 8º lugar, e os McLaren, atenção, também melhor do que aquilo que tínhamos visto nas 2 primeiras corridas. Já no domingo tivemos logo essa primeira largada, onde víamos o Russell a ter muito boa partida e passar à frente do Verstappen logo em primeira curva, até a conseguir distanciar-se, e seguidamente o outro Mercedes da equipa, o Hamilton, o número 44, a passar o neerlandês e a fazer esse 1-2 logo no início, nessa primeira volta para a Mercedes, que deixava, por exemplo, neste caso, Verstappen em terceiro lugar, e seguidamente também tivemos um bom arranque de Carlos Sainz, que acabou por passar Alonso. Mais cá para trás tivemos esse toque entre Stroll e Leclerc, também vai ser uma coisa que vamos comentar mais à frente com a penalização de Sainz, mas pronto, este toque de Stroll com Leclerc acabou por deixar o Monegasco de fora da corrida, logo no início, logo na primeira volta, portanto um fim de semana todo a fazer o esforço para acabar uma corrida em apenas 30 segundos, e a FIA acabou por não penalizar o piloto da Aston Martin, neste caso o Stroll, por entender que o piloto do Canadá não tinha espaço para ir para nenhum lado, portanto não se conseguia desviar, e portanto acabou por dar este incidente como um incidente de corrida. E muitas vezes é o costume, nestas primeiras largadas, onde há muitos carros juntos, onde há pouco espaço e há muito nervosismo, a FIA normalmente não costuma tanto aplicar estas penalizações, e eu digo normalmente porque depois vemos o caso de Carlos Sainz. Houve também outros contatos, por exemplo o contacto de Ocon e de Vries, ou posteriormente mesmo na partida, na última largada, na penúltima aliás, antes da terceira bandeira vermelha, esse contacto entre Sargent e de Vries, que deixou o piloto de AlphaTauri de fora. Mas pronto, vamos primeiro comentar o que foi a corrida, depois passamos a estas situações de polémica, e com esse primeiro safety car, depois relançava-se a corrida, com os 2 Mercedes na frente, como dizia, com o Red Bull de Max Verstappen atrás, e com o Alex Albon, que depois desta confusão toda, depois de uma boa qualificação e também de um bom arranque, punha-se em 6º lugar. Alex Albon, que tinha feito uma grande qualificação, os Williams estavam a surpreender, e esta qualificação foi toda para água abaixo. Esta boa performance dos Williams, com especialmente esse segundo setor rapidíssimo, foi tudo para água abaixo, depois desse acidente de Albon, que acabava por ter uma sobreviragem, acabava por bater com o muro, e trazia essa primeira bandeira vermelha que no início foi um safety car, onde tanto Carlos Sainz como George Russell aproveitaram para parar. Russell, que em primeiro parou em período de safety car, a pensar que poderia ter essa vantagem, parar num momento em que se perde menos tempo nas boxes, em comparação com uma paragem normal. Hamilton queixava-se, estão-me a prejudicar, isto aqui está a ser pior para mim, depois vemos como saía a bandeira vermelha e como realmente
tanto Carlos Sainz como Russell caíam várias posições depois de uma boa qualificação, depois de um bom arranque, e pronto, acabam sempre prejudicados por esta bandeira vermelha. Russell queixava-se, não percebia o porquê desta decisão da FIA, de trazer a bandeira vermelha. De facto, havia vários detritos do carro de Alex Albon em pista, havia também muita gravilha e pronto, isso precisava de ser limpo também, e a parte das barreiras. Deveria-se fazer também um check para ver se estava tudo ok. Portanto, esta primeira bandeira vermelha, recordo que tivemos 3, a primeira vez na história da Fórmula 1. Depois tínhamos um novo recomeço, onde os Mercedes continuavam a aguentar-se lá na frente. Depois vimos como o Max Verstappen aos poucos foi conseguindo, acabou por ultrapassar Hamilton, ele que estava com um carro inferior, né? Neste caso os Red Bull estavam com muita mais velocidade. Checo continuava a fazer a corrida de trás para a frente, e mais à frente, o Verstappen ultrapassava por fora a Hamilton, numa ação de superioridade em que Hamilton quase que não se pôde defender. Russell, que tinha parado sobre safety car, depois trouxe a bandeira vermelha e tinha caído várias posições, estava a recuperar quando também teve um problema no carro, e portanto seria a terceira desistência do dia. Tivemos a primeira de Leclerc, depois Albon pelo acidente, e a terceira de Russell, depois do carro ter começado a lançar chamas, a pegar fogo. E essa primeira desistência do britânico, que tinha feito um grande fim de semana, tinha feito um bom arranque, ele que liderava a primeira volta, e que depois do safety car e essa bandeira vermelha foi tudo a descer até ao problema mecânico que o deixou de fora. Continuando com a corrida, vimos como o Max Verstappen começava a afastar-se, vimos essa luta também entre Hamilton e Alonso pela segunda posição. Alonso que tentava pressionar Hamilton, mas o britânico conseguia manter essa margem à volta de 1,5 segundo, 2 segundos, portanto o piloto espanhol não conseguia entrar na zona da DRS. Por trás tínhamos também Carlos Sainz a chegar com muita velocidade, também a fazer uma boa corrida, e por outro lado os McLaren a surpreender, a entrar nessas posições de pontos, com uma corrida muito interessante também, uma batalha intensa nessa luta pelo 10º lugar entre vários pilotos da metade da grelha, e também com Hülkenberg a surpreender. Mais à frente, Magnussen trazia o que seria a segunda bandeira vermelha. O piloto da Haas, que batia contra o muro, ficava sem pneu, portanto o pneu traseiro da direita acabava por saltar do carro, numa situação que deixava também muitos detritos em pista. E nova situação de bandeira vermelha, com Verstappen na frente, depois Hamilton, seguidamente Alonso, e teríamos mais uma bandeira vermelha, limpeza dos detritos. Tínhamos a ideia depois, no recomeço, porque neste caso seria mais uma vez um recomeço desde a grelha, essa situação em que vários pilotos ficavam quase lado a lado no que seria a volta de formação, e a Magnussen a ter de sair largo, né, para evitar os carros que estavam em pista parados. E depois tínhamos também essa situação no que seria o recomeço da corrida, em que já a 2 voltas do fim tínhamos toda esta confusão, este caos em que os Alpine batiam uns contra o outro, Sargent batia com De Vries e ficavam os dois de fora, portanto esses 4 pilotos ficavam logo de fora. Sainz a bater em Alonso e Alonso ir contra os muros, felizmente não aconteceu nada ao carro, mas Sainz ficava com essa possível penalização que depois confirmava-se. E como aconteceu tudo no primeiro setor, aconteceu tudo na primeira volta, nem sequer tínhamos acabado essa primeira volta. Víamos também o rádio de Alonso a dizer: atenção malta, isto aconteceu tudo antes da primeira volta a acabar, depois da largada, né? Portanto, voltamos às posições originais. O piloto espanhol da Aston Martin, que via como caía várias posições depois desse contacto neste caso com Sainz, e que mandava logo esse rádio não só para a equipa, mas também para a direção de corrida, para avisar: olha, atenção, voltamos às posições originais, portanto, se isto recomeçar, ficamos portanto com essa situação em que eu continuo em terceiro lugar e não caio as posições que caí. Foi isto que aconteceu, depois de vários momentos, vários minutos em que não houve uma decisão da FIA, vários minutos onde não se sabia se ia recomeçar a corrida, se não se ia recomeçar, recomeçando-se não sabia se ia ser a partir da largada, se ia ser a partir da grelha, como dizíamos, quantas voltas é que afinal havia, se havia 57, 58, se já tínhamos dado as voltas todas, se ainda não, se faltavam uma, se faltavam 2, e também essa situação que comentávamos de Carlos Sainz, se ia ser penalizado ou não ia ser penalizado, ou até se existia a possibilidade de acabar a corrida em bandeira vermelha. As conclusões quais é que foram? As conclusões foram
5 segundos de penalização para Carlos Sainz, numa grelha de partida em que, aliás, numa relançada da corrida, em que a grelha de partida seria definida em relação à última partida, antes da terceira bandeira vermelha. Portanto, Alonso conservava essa terceira posição e que aqui há uma questão que eu pelo menos não entendo e também há muitas dúvidas em relação a isso, é que seria uma corrida lançada atrás de safety car numa única volta, portanto não haveria sequer possibilidades de ultrapassar, porque assim que o safety car entrasse, os pilotos passavam pela meta e não havia possibilidades de ultrapassar. Portanto, a penalização de Carlos Sainz de 5 segundos era como se fosse uma penalização de 10 lugares, porque acabava por ficar sem a possibilidade, né, de fazer qualquer coisa, porque não dava para ultrapassar, não dava sequer para conseguir essa distância de 5 segundos. Portanto, o piloto espanhol caía da 4ª posição para 10º e ficava no último dos pilotos que tinham acabado a corrida. Dúvidas e polémicas porquê? Normalmente, já vamos falar da penalização de Carlos Sainz, mas em relação à estratégia, à forma de relançar essa corrida, normalmente, quando há uma situação de bandeira vermelha, o recomeço da corrida é numa grelha parada, onde os pilotos, como na primeira volta, como na segunda partida após a primeira bandeira vermelha, como na segunda bandeira vermelha, se não houver situação de perigosidade, por exemplo, piso molhado, ou uma diferença muito grande que possa ser injusta para um piloto ou para o outro, ou seja, um lado da grelha está mais úmido do que o outro, nessas situações em que existe uma desvantagem ou uma situação de perigo, faz uma volta relacionada até safety car. No caso não existir, como era neste caso, à partida o habitual seria fazer uma nova situação de partida desde a grelha, ou seja, como aconteceu com a primeira bandeira vermelha e como aconteceu com a segunda. Neste caso, sem haver uma justificação, mais uma vez, né, por parte da FIA, decidiram fazer esta corrida lançada sem nenhuma opção para pilotos como Carlos Sainz tinham sido penalizados de se defender, e para pilotos que, por exemplo, estavam na situação de Alonso e Hamilton de poder atacar essa primeira posição. Portanto, foi um recomeço que realmente tinha o mesmo resultado do que se não recomeçassem. Em relação à penalização de Carlos Sainz, como estávamos anteriormente, Stroll, por exemplo, teve esse primeiro incidente com Leclerc no início da primeira volta. Tivemos também esse toque entre Ocon e Gasly, tivemos o toque entre Sargent e posteriormente, De Vries, ficavam os dois de fora. Tivemos também esse toque entre Ocon e De Vries numa dos inícios depois da bandeira vermelha. Portanto, nessa primeira situação de partida, seja na partida original ou posteriormente nas 3 partidas que houve após as bandeiras vermelhas, houve vários contatos, houve vários incidentes e nenhum deles foi penalizado. No caso, Carlos Sainz foi penalizado. Não existe, outra vez, uma coerência. É certo, e eu concordo que Carlos Sainz cometeu um erro. Carlos Sainz tirou Alonso da pista e poderia ter sido pior, porque depois temos esse novo recomeço da grelha de partida, mas se Alonso tivesse ido contra o muro e o carro tivesse ficado fora, não poderíamos ter esse recomeço de Alonso e, portanto, ele poderia perder diretamente essa posição de terceiro lugar de pódio, terceiro nestas 3 corridas. Portanto, concordo no facto de ter sido penalizado, mas esta penalização de 5 segundos nas situações em que foi, em que não é possível ultrapassar, e tendo em conta que na própria corrida tinha acontecido em 5 ocasiões com outros pilotos e não tinha sido penalizado, acaba por ser aqui um bocado uma situação polémica em relação deve ser penalizado, não deve ser penalizado, e fica aqui também na dúvida o que é que pode acontecer com o Sargent, que tirou, por exemplo, De Vries fora, aquela situação também com o Ocon e De Vries. Pronto, este clima todo de polémica depois desse caos, dessa terceira bandeira vermelha. E já para acabar, vamos comentar também um bocado aquilo que foi o fim de semana em linhas gerais, porque o McLaren conseguiram esses primeiros pontos do campeonato. A equipa Papaya, a equipa britânica, que tinha tido muitas dificuldades para chegar a esses pontos, a esse top 10, tanto o Lando Norris como o Oscar Piastri, acabaram um bocado por beneficiar, das desistências que houve, 8 desistências neste grande prémio, mas o certo é que ambos os pilotos estavam com um bom ritmo, não só na qualificação, mas também durante a corrida, e antes até dessas desistências estavam em pontos ou em posições para conquistar esses pontos. Bons pontos para Lando Norris e também para Piastri, que se estreia na Fórmula 1 e que se estreia em casa, é a primeira vez que corria em Melbourne, em Austrália, o piloto Oscar Piastri, que é da Austrália, e conseguia conquistar esses pontos. Também primeiros pontos para Yuki Tsunoda, a AlphaTauri,
era a outra equipa que faltava por pontuar depois da McLaren, portanto já temos todas as equipas do campeonato a conquistarem pontos, ainda faltam alguns pilotos, como são o caso de Logan Sargent e Nick de Vries, mas em resumo também, essa situação também, esses novos pontos para Hülkenberg, o piloto alemão que fez uma grande corrida durante o fim de semana, não conseguiu chegar à situação do pódio, parece estar um pouco longe depois de tantos anos de carreira, mas também bons pontos para os Haas, neste caso não pela parte de Magnussen, que ficou de fora da corrida, mas pela parte de Hülkenberg, e no resumo, boas sensações também para a Williams, mesmo com esse problema que houve com o Albon e depois da desistência dos dois pilotos pelo acidente, e também os Red Bull, que continuam fortíssimos, os Red Bull continuam outro patamar. Checo, que fez uma corrida de trás para a frente depois dos problemas na qualificação, conseguiu também conquistar a volta rápida, portanto a Red Bull é a equipa que mais pontos conquista este fim de semana. O Mercedes, mesmo com o problema que houve com o Russell, parece que tiveram uma melhoria muito grande em comparação com aquelas duas primeiras corridas do campeonato. Vamos ver o que é que acontece em Baku, falta um mês, vamos ter aqui uma longa pausa de primavera até a próxima corrida no Azerbaijão, mas sem ter mudado o conceito do carro, que era uma questão que Toto Wolff colocava, vimos que a Mercedes teve uma evolução muito grande em comparação com essas duas primeiras corridas. Também vimos uma evolução não só na McLaren, mas também na Ferrari, mesmo que os dois pilotos acabassem fora dos pontos e que este fim de semana fosse com 0 redondo para casa, para Maranello, mas tivemos essa melhoria e vemos como a Red Bull parece não ser tão superior. Esta corrida não foi tão fácil para Max Verstappen, ele depois conseguiu consolidar essa vantagem, conseguiu mesmo com as situações de safety car e bandeira vermelha conquistar essa primeira posição, mas vemos como a parte de cima da grelha começa a ficar mais compacta, com os Mercedes muito melhor do que aquilo que tinham sido, né, com essa velocidade, com os Ferraris cá perto e com o Alonso, que continua com esses 3 pódios, mas acaba também por trazer essa luta entre os 4 equipas de cima que comentávamos, com Red Bull um bocadinho mais acima e depois essas 3 equipas, Aston Martin, Ferrari e Mercedes. E com isto acaba o episódio de hoje, um episódio que podemos resumir como caos. Muitos dos nossos seguidores comentavam, quando perguntávamos essa questão nos stories, qual é que seria a palavra que usavam para resumir esta corrida, e diziam caos, e portanto acho que a corrida é a palavra que se calhar melhor define esta corrida, depois daquilo que aconteceu, dessas situações de 3 bandeiras vermelhas, algo que nunca tinha acontecido, e pronto, acaba por ser um fim de semana com muitas novidades, com esses pontos de Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, na McLaren, com 3 campeões do mundo no pódio e com esta confusão toda com essas 3 bandeiras vermelhas. Ficamos, portanto, à espera da próxima corrida, quase daqui a um mês no Azerbaijão, mas até lá vamos falando pelas redes sociais, vamos comentando tudo. Também lembrem que tem disponível estas t-shirts e todos os modelos da nova coleção do Lights Out Podcast, podem comprar no Instagram, podem mandar mensagem, e qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida, estamos ali para responder. Portanto, grande abraço.